Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Bom dia, Maísa, Daniela. Bom dia, Cris. Bom dia, Renata. Shalom, Denis. Shalom, Ana. Bom dia, Mendonça. Glória a Deus. Vamos orar pelo seu esposo, minha irmã. Bom dia, Nayara. Bom dia, Maíra. Tem um povo já aí se conectando. Depois de alguns meses, estamos voltando com a live Café Mais do Reino. Vocês estão me ouvindo bem? Nós não estamos hoje com toda a equipe. Então hoje nós vamos ter essa live sendo transmitida somente pelo nosso canal aqui do Instagram. Amém? Somente pelo Instagram. Hoje não teremos a transmissão pelo YouTube. Então você conhece alguém aí que precisa receber uma direção de como aprender a blindar a sua mente e avançar no que Deus tem planejado. Envia essa live aí para pessoas que você sabe que precisam de uma palavra. Envia essa live para pessoas que você sabe que estão desanimadas, ou que estão confusas, ou que estão em depressão, ou pessoas que estão tomando decisões de forma equivocada, ou pessoas que não entenderam o seu propósito ainda. Envia essa live aí, manda no grupo da família, manda no grupo da célula, manda lá no grupo da igreja. Coloca no seu status. Vamos ser canal de bênção nessa manhã para a vida das pessoas. Tudo que você faz, meu irmão e minha irmã, por uma pessoa, é uma semente que você está semeando, né? E não tem melhor terra para a gente semear uma semente do que no reino de Deus, na vida de pessoas. Deus ama pessoas. Deus ama tanto as pessoas que entregou o seu único filho, Jesus, por amor das pessoas. Então, invista nas pessoas, encaminhe essa live aí para pessoas que você sabe que precisam de uma palavra. Vamos lá, gente. Eu quero falar hoje sobre ter pensamentos de acordo com os pensamentos de Deus. Isso é muito importante, porque tudo que nós vivemos, tudo que nós falamos e tudo aquilo que nós fazemos está totalmente ligado de acordo com aquilo que nós pensamos, tá? Então a gente coloca em ação aquilo que primeiro passou pela nossa mente, passou pelos nossos pensamentos, e depois nós falamos. Na maioria das vezes falamos primeiro, né? E depois agimos. Tem pessoas que falam assim: a pessoa usa essa expressão, né? A pessoa falou sem pensar. Não tem como ela falar sem pensar, né? Porque ela pensa e fala. Então nós precisamos aprender a blindar a nossa mente, a ter pensamentos que estão de acordo com os pensamentos de Deus ao nosso respeito, e também acerca dos outros, dos demais, do propósito, para poder avançar. Mas vamos lá, então eu quero ler aqui uma palavra que talvez você vai pensar comigo: será que tem a ver com isso? Mas eu vou te mostrar biblicamente que tem tudo a ver. Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim: eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha a admoestação de Jesus, olha a direção de Jesus. Vocês vão ser enviadas como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes. Quero que você registre isso. Ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Vou dar espaço para você anotar o versículo aí, tá?
Então, você já tomou o seu café? Eu não te perguntei isso ainda, né? Estamos aí na live Café Mais do Reino. Então pega seu café aí, seu chá, né? Se você está em um lugar que é possível para a gente tomar esse café juntos, né? E meditar na palavra de Deus. Vamos lá. Olha o conselho de Jesus, a demonstração de Jesus. Seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Por que Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos? Queridos, nós estamos vivendo em uma geração muito difícil. Na verdade, assim, todas as gerações tiveram as suas dificuldades, todas as gerações tiveram as suas guerras, né, os ataques malignos para querer comprometer essa geração. E nós estamos vivendo em dias que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Então nós estamos vendo isso de forma clara. Queridos, hoje nós vemos que pessoas elas estão tirando a vida de outras pessoas por uma briga no trânsito. Pessoas elas estão vivendo totalmente inquietas ou sem o tato, né, sem a sensibilidade, né, sem o amor ao próximo. Então nós estamos vivendo nesses dias onde as pessoas elas não querem mais saber de ninguém, elas estão criando um ecossistema voltado para si próprio, né, para o seu próprio ego. Então nós estamos vivendo no meio dessa geração, uma geração que não se emociona mais, né, com algumas... Nós estamos vendo aí o que aconteceu agora com o presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, e tem pessoas que elas não se preocupam, elas não sentem a dor do próximo. É uma geração que não tem empatia, né? E nós estamos vendo tantas coisas sendo postadas, então a gente vê tragédias que estão sendo anunciadas nos jornais, nas redes, e pessoas estão aproveitando das tragédias para querer ganhar ibope, ou as pessoas estão atacando através... Pessoas que perderam a sensibilidade. O que é isso? É uma geração de lobos, queridos. É uma geração de lobos. Nós estamos vivendo nesses dias. Porém, Jesus disse: vocês vão ser enviados como ovelhas no meio de lobos. Por quê? Porque nós não podemos nos comportar como lobos. Somos nós que temos que perdoar. Somos nós que temos que agir com misericórdia. Nós precisamos ser os pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque deles herdarão a terra. Então assim, os pacificadores, os mansos, os humildes, os misericordiosos, nós somos as ovelhas que fomos enviados no meio de lobos. Porém, Jesus dá um conselho: sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Como nós devemos nos posicionar nessa geração tão difícil, no meio de lobos? Como nós devemos agir ou pensar mediante essa geração? Primeiro, ser prudente como uma serpente, ou algumas traduções vão dizer assim: seja sagaz como uma serpente e simples como as pombas. Vamos lá. O que é você ser sagaz ou prudente como uma serpente? É você ter uma mente blindada. É você ter uma mente renovada. Você está no meio de lobos, mas você sabe, você não pode ser influenciado pelos lobos. Você tem os seus princípios, você tem os seus valores, você tem a sua vida fundamentada na palavra de Deus, nas direções do Espírito Santo para a tua vida, nos planos que Deus tem feito para você. Então a sua mente precisa estar blindada. Pessoas vão querer te levar à quebra de princípios. Pessoas vão querer te incentivar a quebras de alianças. Pessoas vão querer te incentivar ou te influenciar a fazer algo errado depois de tanto tempo você fazendo certo. Então uma pessoa está plantando, fazendo o que é correto, e o tempo da colheita está prestes a chegar, e aí pessoas influenciam essa pessoa a fazer errado. A pessoa ela é sabotada. Por quê? Porque a mente dela não é sagaz como uma serpente. Jesus está dizendo: vocês estão no meio de lobos, mas vocês não podem se deixar ser influenciado. Vocês não podem fazer o mal porque eles fazem o mal. Vocês não podem quebrar os princípios
negociar seus valores. Então, no meio dessa geração, precisamos ter uma mentalidade forte, precisamos ter uma mente blindada, sagaz como uma serpente. Precisamos, queridos, compreender que nós temos um fundamento. O fundamento é Jesus, o fundamento é a sua palavra. Então, um exemplo simples, sobre você mesmo, porque tem muitas pessoas que por crenças limitantes ou por traumas, frustrações, elas se auto-sabotam. Então vamos lá, Deus ele te entregou uma palavra, ou você entende dentro do seu ser que você foi chamado para algo, né? E você vai viver esse propósito, você faz isso com alegria. Toda vez que você faz isso, você não quer recompensa por isso, é algo que te satisfaz, é algo que você tem prazer. Então você pode entender que é o seu propósito. Ou vamos usar um exemplo simples, é algo que te causa indignação, é algo que te revolta, que você queria de alguma forma ter o poder de alterar essas situações, essas circunstâncias. Então também pode ser o seu propósito. Porém, muitas vezes nós não conseguimos acreditar que isso é para nós, mesmo mediante a palavra, mesmo mediante uma promessa, mesmo mediante a um conselho de um mentor, a uma direção dentro de um discipulado, de um pastoreio, de uma liderança. A gente às vezes não consegue acreditar. Por quê? Porque a nossa mente não tem sido uma mente blindada, uma mente renovada como de uma serpente. Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro, querido, a Bíblia diz em Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro e uma esperança. Então vamos lá. Deus tem pensamentos de paz ao meu e ao teu respeito. Deus tem pensamentos que vão, de fato, nos garantir um futuro e uma esperança. Então, se Deus tem esses pensamentos, os meus pensamentos não podem ser de trevas. Os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz. Então eu não posso ter pensamentos ao meu respeito de angústia, de solidão, de desistência, de derrota, de perturbação. Nós não podemos ter esse pensamento, porque o pensamento de Deus para nós é de paz. Então eu preciso acessar os pensamentos de Deus. Eu preciso acessar aquilo que Deus pensou ao meu respeito. Nós vamos em Isaías 55. O que Isaías 55 diz? Vamos lá. Aproveita que você está aí, tira um print dessa live agora e você vai digitar assim: mente sagaz e um coração simples. Mente sagaz e um coração simples. Vamos lá, coloca aí. Tira o print dessa live e coloca mente sagaz e um coração simples. Eu vou repostar depois da live, para que pessoas entendam o quão foi importante essa live que você estava aqui recebendo de Deus, amém, para poder ser edificado e também capacitado para poder ajudar outras pessoas. Vamos lá, Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Olha só. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então vamos lá. Nós temos que ficar vivendo segundo os nossos pensamentos, ou precisamos acessar os pensamentos de Deus? Jesus, a palavra está dizendo que os pensamentos dele não são como os nossos. Deus não pensa, querido, derrota para a tua vida. Deus não pensa doença para a tua vida. Deus não pensa depressão para a tua vida. Deus não pensa falência para a tua vida. Deus não pensa não casamento para a tua vida. Deus não pensa, querido, sofrimento para a tua vida. Esse não é o pensamento de Deus. Deus não pensa isso. O pensamento dele é de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então por que nós ficamos pensando coisas ruins ao nosso respeito? Porque nós ficamos pensando coisas que nós não queremos viver ao nosso respeito. O problema
é que aquilo que nós pensamos, nós atraímos. Eu não estou falando de lei da atração, mas é Bíblia. O sábio, o homem mais inteligente que pisou nessa terra, chamado Salomão, ele escreveu em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Ele escreveu: assim como a sua alma pensa, assim é. Já prestou atenção? Vou usar um exemplo simples. Uma pessoa nasce em uma comunidade, perdeu o pai talvez para a criminalidade, né? A mãe tem que trabalhar, fica fora, e a criança ela vai crescendo dentro de casa. Um exemplo simples, tá? Uma ilustração. Ela vai crescendo em casa, sem condições, sem ter o que comer direito. Porém, toda vez que ela passa pelo morro, vamos colocar assim, pela boca de venda de droga, ela vê ali um traficante com uma arma na mão, com um fuzil na mão, com um tênis de marca, comprando coisas que a criança tem sonho em comprar. Então toda vez ela passa por aquilo ali, ela pensa: se eu tivesse vivendo isso, eu poderia comprar o que eu preciso para minha vida, para minha casa, o que eu desejo. De tanto a criança pensar nisso, o adolescente pensar nisso, vem uma proposta para ele entrar no mundo do crime, no mundo do tráfico. Você vai ver que tudo aquilo que você pensa, você vai atrair. Já viu que você, às vezes vou falar de relacionamento, tem mulheres que o cara nem tem esse caráter, né, de adulterar, de cair, mas ela fica pensando tanto que ele vai trair, que ela começa a ter comportamentos diante do homem como se ele já tivesse traído. E o que acontece? Consequentemente, todas as coisas começam a se mover, cenários são montados, o inimigo monta o cenário e esse homem cai. Claro que nada justifica, mas estou usando um exemplo simples. Tem pessoas que pensam: eu não vou conseguir passar naquela entrevista, e de fato não consegue passar. Por quê? Porque não está acessando os pensamentos de Deus. Os pensamentos dele são de paz e não de mal. Conforme a sua alma pensa, assim é. Então, nós precisamos ter uma mente sagaz, não ceder à influência dos lobos, não nos auto-sabotar e acessar os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Como eu acesso os pensamentos de Deus ao meu respeito, pastor? Vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, querido, a oração é o caminho da humildade. A oração é o culto sem plateia. Ah, meu Deus. A oração é o meio que nós temos de nos conectar com a nossa verdadeira realidade, a nossa realidade eterna. Então, quando nós oramos, nós estamos acessando os pensamentos de Deus. Olha o que Jesus fala: quando vocês forem orar, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, porque ele te recompensará publicamente. Quando nós oramos, nós estamos acessando as recompensas. Essas recompensas são direções, essa recompensa é ouvir a voz de Deus, essa recompensa é acessar os pensamentos de Deus, essa recompensa é receber a paz que excede todo entendimento. Já percebeu que você vai orar aflito, quando você termina de orar você já está bem, você recebe uma recompensa, só que isso vai ter um resultado em público. Então pessoas que oram, acessam essa dimensão, acessam os pensamentos de Deus, então elas não são influenciadas pelos lobos, elas não são influenciadas por essa geração, que o amor está se esfriando por se multiplicar a iniquidade. Então a oração nos leva a acessar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus, como nós lemos, são mais altos, são melhores do que os nossos pensamentos. Por isso que Efésios 3:20, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Senhor tem algo além do que eu e você estamos pensando. Porém, precisamos manter uma vida de fidelidade a Deus, precisamos ter uma vida de oração, porque assim nós vamos viver acessando os pensamentos de Deus a nosso respeito. O que você tem pensado acerca da tua vida, da tua família, da tua vida profissional, dos teus negócios, da tua vida espiritual, ministerial, do seu futuro? Tem paz nisso? Tem esperança? Tem êxito nisso? Se você está com pensamentos
ao contrário disso, não são os pensamentos de Deus. Quem está entendendo, digita amém. Se faz sentido para você, digita amém. Então vamos lá. Uma mente sagaz como uma serpente. Não me deixe ser influenciado. Eu sei quem eu sou. Não quebro princípios. Não sento em mesa que os princípios que querem corromper os meus princípios e os meus valores. Eu acesso os pensamentos de Deus ao meu respeito. Não vou me auto-sabotar, porque assim como eu penso, assim é. E uma vida de oração. Agora vamos lá. Coração sábio. Um coração puro. Esse é o desafio. Por quê? Porque, vamos ver que há dois extremos. Tem muitas pessoas que têm uma mente sagaz. A pessoa, ela é posicionada, ela sabe falar não, ela sabe sair do meio de conversações que não edificam, ela não deixa que as suas crenças limitantes, ou seus traumas, ou frustrações lhe auto-sabotem. É uma pessoa que tem uma mente sagaz, é uma pessoa que tem uma mente prudente, porém, por ela ter essa mente prudente, ela começa a endurecer o coração. Então ela perde a empatia, ela não se importa com o outro, ela começa a tratar as pessoas mal. Muitas pessoas têm a mente sagaz, mas o problema é que ela perde o coração puro, o coração simples, como o de uma pomba. Esse é o problema. Então nós vemos que pessoas, elas começam a viver algumas coisas, há uma cegueira, a glória deste mundo cega as pessoas, e aí ela já começa a acreditar que não precisa mais das pessoas, que ela vai conseguir viver, que ela está vivendo tudo por causa dela, que ela está vivendo por causa só do mérito dela, só por causa da meritocracia. Ela começa a desprezar as pessoas que caminham com ela, ela se torna snob, arrogante, porque o coração vai endurecendo, por causa que a mente é sagaz, mas o coração não foi tratado. Então a pessoa começa a perder, né, aquilo que Deus de fato tem preparado para ela, porque ela começa a se auto-sabotar, né? Ela começa a entrar em uma esfera ou uma dimensão de orgulho e de soberba por causa do coração puro, e a soberba procede à ruína. Então vamos lá. E tem muitas pessoas, estou falando do extremo, né? Muitas pessoas extremamente sagaz, prudentes, porém o coração duro, um coração insensível, falta humildade, falta reconhecer, né, quem está com ele, quem tem ajudado ele desde o começo, ou honrar pai, honrar mãe. Queridos, fazer o bem para as pessoas é uma semente. Faça sempre o bem. É uma semente. Amém? É uma semente. Então, precisamos ter essa mentalidade, queridos. Eu vou acabar com a mal conversação. Eu vou acabar com essa raiz. Eu vou acabar com isso. Eu não cedo ao que os lobos estão falando. Eu não cedo àquilo que os lobos estão tramando. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou ficar nisso. Eu saio disso. Mente sagaz. Porém o seu coração tem que ser um coração simples. Um coração puro. Então, ao extremo, tem muita gente também. E aí a maioria das pessoas com coração puro. A maioria das pessoas com coração simples. Não vou colocar coração puro, mas o coração simples. As pessoas, elas têm uma facilidade de falar sim para tudo. As pessoas têm uma facilidade de manter alianças destrutivas. As pessoas têm uma facilidade de estar presas a outras pessoas por dívida de gratidão. Mesmo que está fazendo mal para ela, não consegue romper com algumas alianças, com alguns laços de almas. Elas não conseguem fechar ciclos e entrar em outros ciclos por causa de um coração simples. Então, muitas pessoas, elas não conseguem olhar para elas e verem elas vivendo algo além do que a família viveu, do que os pais viveram. Ela acha que se ela viver isso, a família vai achar que ela está querendo ser superior. Então, muitas pessoas têm um coração simples, mas também não tem uma mentalidade forte,
não tem uma mente prudente, uma mente sagaz. Então ela é levada pelas demais pessoas, ela é influenciada pelas demais pessoas, ela cai nas armadilhas dos lobos. Os lobos que eu falo, querido, é essa geração. Jesus disse: eu te envio em meio, como ovelhas no meio de lobos, queridos. Essa geração é uma geração onde nós estamos vendo muitos lobos, pessoas que querem devorar pessoas, pessoas que querem passar por cima de outras pessoas. Então, quando a pessoa ela só tem o coração simples, mas não tem uma mente forte, ela se deixa ser influenciada. Ela não acessa os pensamentos de Deus, ela vive baseado no que os outros vão pensar, ela vive baseado no que os outros vão achar. Então isso não é para mim, para você. Então, como eu mantenho um coração simples? Como eu mantenho um coração simples? Entendendo que você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Você não pode viver mediante aquilo que as pessoas estão dizendo que você tem que viver. Você precisa estar fundamentado, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Eu estava orando de madrugada e eu escrevi algo que eu recebi aqui, uma direção da madrugada. Olha só, vamos lá. A oração é o meio que o homem possui para se conectar ao seu Criador. E quem ora, ora porque reconhece que somente através do seu Criador conseguirá viver o propósito para o qual nasceu. Ou seja, a oração nos leva a entender que sem aquele que nos escolheu e nos chamou para o propósito, que vai nos capacitar para viver. Então não são os meus talentos, não é a minha intelectualidade, não é a minha expertise que vai me levar a viver isso. Coopera, colabora, mas quem vai me levar a viver o propósito é o meu Criador, aquele que me criou para o propósito. Esse caminho de oração se chama humildade. Cada vez que oramos, aprendemos a ser mais humildes e a temermos mais a Deus. Afinal, a oração não é para que alguém veja o que estamos fazendo, mas é alguém reconhecendo que não pode fazer nada sem a vontade do seu Criador. Ah, meu Deus. Então, como que eu vou ter um coração simples? Sempre acessando esse lugar de oração. A humildade, querido, não é você pensar menos de você, se inferiorizar. É você ser capaz de servir a todos. É você ser capaz de servir a todos. Então, é você saber como, agir dentro de cada situação. Às vezes você vai precisar se posicionar de uma forma forte diante de uma situação, porque assim você vai ensinar a pessoa. Às vezes você não vai falar nada e assim você vai ensinar a pessoa. Às vezes você vai precisar motivar, consolar e assim você vai edificar a pessoa. Então o coração simples não está pautado na sua vontade carnal, nem naquilo que os outros pensam. Mas o coração simples está voltado sempre a servir. De alguma forma servir. Servindo, amando, abraçando, deixando de abraçar, corrigindo, castigando. O que a Bíblia fala em Apocalipse 3? Que Deus castiga, exorta e castiga aqueles que Ele ama. Então o coração simples não está disposto a servir em qualquer momento. Porque esse coração simples também anda com uma mente sagaz e prudente. Então nós precisamos, no meio dessa geração, ter uma mente prudente e um coração simples. Amém, queridos? Não podemos nos deixar ser influenciados por essa geração. Não podemos nos deixar ser influenciados, querido, por seguidores, por aplausos, por reconhecimento, por nada disso. Uma mente prudente não vai se deixar ser influenciada. Não vai me tirar do meu propósito, não vai tirar do meu lugar de princípio, de valores. E também uma mente prudente não se auto-sabota. Amém? Precisamos ter essa mente. Porque com essa mente e um coração simples, nós vamos ser capazes de viver o propósito de Deus nessa terra. E em tudo que vivemos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Acesse diariamente os pensamentos de Deus. Os pensamentos dele são mais altos. Os pensamentos dele é para te dar um futuro e uma esperança. Então nós vamos olhar para Jesus. Jesus tinha um coração muito simples. Olha que Paulo diz à igreja de Filipos
Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não fez por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se da sua glória e veio em forma de homem como servo de todos e foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele caminhou como servo de todos. Então, quando ele exortava, ele estava servindo. Quando ele abraçava, ele estava servindo. Quando ele fazia milagres, ele estava servindo. Só que a mente dele também era prudente. Você via que ele não aceitava a glória para ele. Ele dizia que a glória era do Pai. Ele não era influenciado pela bajulação. Não era influenciado pela perseguição. E quando tocaram no propósito, Jesus, ele chutou a banca. Ele virou a banca. Ele saiu quebrando tudo. Então, é alguém que tinha a mente prudente, sagaz e um coração simples. Então, dessa forma, nós vamos avançar. Espero que essa live tenha feito sentido para você. Amém? Estamos nos programando aí para poder continuarmos com as lives. Nós vamos retomar o podcast também mais do Reino e também o Dodecast. Queridos, por que nós ficamos esse tempo sem a live? Primeiro, devido a uma reforma. Nós tivemos uma reforma aqui na sala, né? A sala hoje está com uma outra sonoridade, é um outro ambiente, uma outra iluminação, né? Inclusive o projeto foi preparado também para a live, foi preparado também para que a gente pudesse conseguir fazer o podcast de forma eficaz e excelente. Então ficamos um tempo sem as lives, sem o podcast devido à reforma e também devido a algumas agendas, como as agendas da Europa. Então a gente ficamos alguns dias fora. Então nós vamos retomar agora as lives e o podcast. Amém? Então fique atento aí, acompanhe aí as novidades, as publicações que a gente sempre vai estar compartilhando. Se você não printou essa tela ainda, printa aí agora e digita aí mente sagaz e coração simples. Amém? Mente sagaz e coração simples. Eu vou compartilhar lá e algumas pessoas vão saber que você participou dessa live poderosa, foi edificado para poder servir a outros e abençoar a vida de outros. Deus abençoe a sua terça-feira. Amém? E até a próxima live. Para você que vai vir para o culto, até o culto. Deus abençoe.